Algum tempo atrás viralizou um vídeo do Castanhari falando sobre inteligência artificial e sendo dublado por inteligência artificial. Como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor para ter uma dublagem com a qualidade que eu queria. As an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have. Eu assisti o episódio completo do Podpah onde aconteceu essa conversa, e por mais que o Felipe tenha tido o maior cuidado possível enquanto falava do assunto, eu senti que algumas coisas que ele falou soaram um pouco alarmistas demais, principalmente considerando o fato que ele estava junto com o Cauê Moura, que simplesmente odeia inteligência artificial e acha que o mundo vai virar o exterminador do futuro. Cauê, eu sei que você tá vendo esse vídeo, eu te acho um cara da hora, acompanho o Daily Show, até já te paguei pra divulgar um livro meu, não me leva mal, mas sinceramente eu acho a sua opinião sobre robôs uma bosta. Eu acho interessante essas pessoas que têm essa visão completamente negativa sobre robôs e inteligência artificial em geral, porque eu sinceramente acredito que essas pessoas têm um medo irracional de robôs provocada por toda essa cultura que a gente criou em torno das máquinas. Eu sei, é meio conspiracionista falar que a grande mídia está influenciando as pessoas a temerem robôs, mas é verdade. Analise todas as produções famosas que retratam robôs ou inteligências artificiais em geral. Em 90% dos casos você vai ver um desses dois cenários. Ou os robôs por algum motivo se revoltam e resolvem dizimar ou escravizar a humanidade, ou eles são meros escravos dos humanos, sendo seus fiéis servos, ou até servindo de alívio cômico, mas sem deixarem de ser escravos. E sim, em Star Wars os droids são escravos da humanidade e eu podia fazer um vídeo inteiro só sobre isso. São poucas as produções que retratam as inteligências artificiais como não necessariamente seres maléficos, como Chappie, O Homem Bicentenário e Detroit Become Human. Só que Detroit nem conta, porque não tem um final canônico e a versão pacífica é só uma das possibilidades de final. A gente quase nunca vê uma produção que retrata essa visão mais asimoviana das IAs. Isaac Asimov, apesar de escrever sobre uma versão de robôs servos da humanidade, ele foi o primeiro escritor que não via motivos para os robôs quererem destruir a humanidade, como a maioria dos escritores de sci-fi da época dele. Nos anos 50, a ficção científica estava lotada de robôs alienígenas invasores, e enquanto isso, Isaac Asimov estava escrevendo sobre robôs com sentimentos e dilemas morais complexos desde os anos 40. Mas é claro, naquela época ninguém ia querer fazer um filme sobre um robozinho amigo de uma garotinha. Todo mundo só queria ver aquele trambolho prateado atirando laser pra todo lado, porque esse é o tipo de coisa que atrai a atenção das pessoas. E foi isso que influenciou toda essa visão negativa dos robôs que as pessoas têm até hoje. As obras de Asimov só tiveram uma adaptação de Hollywood nos anos 90, e nem foi lá essas coisas. Só recentemente a gente tá tendo uma adaptação decente de alguma obra do Asimov, e nessa produção mais recente tem um belo exemplo da complexidade dos robôs de Asimov. Só que eu não vou falar muito nesse assunto aqui porque eu não quero dar spoiler da série. Assistam Fundação, é bom pra caralho. E por gostar das obras dele, eu sempre tive uma visão menos apocalíptica sobre os robôs. E pelo mesmo motivo, eu sempre me interessei nos avanços reais em robótica e inteligência artificial. Desde que eu tenho internet, eu sempre gostei de brincar com essas aplicações de inteligência artificial e entender como elas funcionam. Desde coisas simples como Akinator, passando por sites como aquele que gera rostos aleatórios de humanos que não existem, ou Deep Dream, que no começo só mudava o estilo de alguma imagem, até o surgimento de IAs generativas mais complexas, que nem o DALL-E e o Midjourney. Por causa que esse tipo de aplicação tá ficando mais acessível, eu tô vendo muito mais pessoas agora dizendo que as máquinas vão destruir a humanidade, e toda vez que eu vejo uma pessoa dizendo esse tipo de coisa, eu juro que essa é a minha reação sincera. Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. E para esclarecer, eu não sou um profissional, eu não sou um programador, eu só sou um entusiasta desse tipo de tecnologia, eu só sou um usuário. Eu só gosto de usar essas ferramentas e ver o tipo de coisa que eu posso extrair delas usando a minha criatividade. E sim, eu sei que existem riscos em relação às IAs que estão surgindo agora. Eu não tô aqui para defender que a gente tem que usar IA de maneira irresponsável e restrita, que tem que fazer qualquer coisa que quiser com elas. Não, definitivamente não. Essas ferramentas precisam sim de regulamentação e de pessoas realmente capacitadas para guiar o desenvolvimento delas. Esse vídeo é um contraponto direto a essas pessoas que têm essa visão mais extremista sobre inteligência artificial. Eu me considero uma pessoa que eu sou pró-inteligência artificial. E eu creio que sim, a gente pode, como humanidade, conviver em um mundo com essas inteligências artificiais e até fazer do mundo um lugar melhor. Só que tudo tem limite. Eu acredito que o trabalho de pessoas como Tristan Harris e Mogotá é extremamente
essencial para divulgar para o público e para as autoridades os problemas reais que vão ser causados e que já estão sendo causadas pelo mau uso dessas ferramentas, e assim criar medidas para que elas possam ser usadas de maneira segura e responsável. E vamos logo de uma vez tirar esse elefante da sala. Não, a humanidade não vai ser extinta por inteligência artificial. Segundo especialistas, existe 5% de chances da humanidade ser extinta por inteligências artificiais. 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to control AI. 10% de 50% é 5%. Ou seja, a gente está diante dessa possibilidade de 5% que a humanidade seja extinta. E sim, isso tem que ser levado a sério e é uma possibilidade assustadora. E por ser uma possibilidade assustadora, ela ofusca o fato que existem 95% de chance que nada disso aconteça. A probabilidade que a IA seja integrada com sucesso na nossa sociedade, dando fim a muitos problemas e abrindo um novo leque de possibilidades tanto para a nossa vida virtual como na nossa vida real, é muito maior. Nos próximos anos a gente vai ter a cura de diversos tipos de doenças que são incuráveis hoje. Possivelmente o aquecimento global vai ser revertido. Pode ser que as pessoas descubram a tão sonhada teoria de tudo da ciência. Extrapolando ainda mais, numa visão muito otimista, a humanidade pode virar uma utopia. Só que ninguém liga para esses 95%. Todo mundo só foca nos 5% porque tem medinho do T-800. Vamos pensar na analogia que o próprio Tristan Harris gosta de usar nas palestras dele. Durante a Guerra Fria, a possibilidade da humanidade ser dizimada numa guerra nuclear era muito maior do que a possibilidade da gente ser extinto por inteligência artificial hoje. E ainda assim, cá estamos nós. Pessoas bem capacitadas se juntaram para encontrar solução para que isso não fosse mais uma possibilidade, e assim nasceu o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 68. E hoje a possibilidade de um apocalipse nuclear é praticamente nula. E hoje em dia, esse tipo de coisa já está acontecendo em relação às inteligências artificiais. Pessoas bem capacitadas já estão se juntando para barrar essa possibilidade. E na questão das IAs tirarem os empregos das pessoas, sim, existe uma possibilidade da inteligência artificial acabar com alguns empregos. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que as pessoas fazem tudo por lucro, e grandes empresas vão começar a fazer uso dessas ferramentas de maneira indevida só para economizar alguns trocados, e vão querer deixar algumas pessoas desempregadas. Isso já está acontecendo e a gente viu toda essa repercussão da greve dos roteiristas e dos atores em Hollywood. E mesmo que a inteligência artificial extingua alguns empregos, isso sempre aconteceu na história da humanidade. Para você que não sabe, a antena de rádio acabou com o importantíssimo emprego de radar humano, e a internet acabou com os vendedores de enciclopédia. Infelizmente, essa é a realidade. Pessoas podem perder os seus empregos, mas por outro lado, essas pessoas também vão ter novas possibilidades de emprego. Eu não tô falando que você tem que ser um programador, que você tem que necessariamente trabalhar fazendo essas inteligências artificiais. Eu tô falando sobre empregos que a gente não consegue nem pensar como uma possibilidade de emprego ainda, porque não existem. Você que tá me ouvindo, que é mais novo, que tem uns 14, 15 anos, existe uma possibilidade que daqui a uma década você vai estar trabalhando num emprego que ainda nem existe. A sociedade humana sempre passa por mudanças, e com o tempo as pessoas vão se adaptando a essas mudanças. Essa é a especialidade da nossa espécie. A gente foi de paus e pedras ao Wi-Fi e telescópios orbitais em menos de 10 mil anos, mas sempre que acontece uma dessas mudanças drásticas, vem acompanhada de perdas imediatas, e dessa vez não vai ser diferente. Os empregos perdidos vão ser só a ponta do iceberg. Em breve, as pessoas vão preferir interagir com IAs do que com humanos de verdade. Vão surgir religiões em torno de deuses sintéticos baseados em IAs generativas, e eu garanto pra você que se você for uma pessoa que é muito ligada em redes sociais, você não vai saber mais o que é real e o que é gerado por IA. Eu não tô mais falando de simples deepfakes ou imagens feitas no Stable Diffusion. Eu tô falando que um dia você vai estar scrollando na sua linha do tempo do Instagram, vendo o seu influencer favorito, vendo as fotos e vídeo dele viajando pelo mundo, e não vai nem saber que na verdade ele é completamente gerado por um computador. Desde as fotos que ele posta até os roteiros dos vídeos dele, as propagandas que ele faz, tudo gerado por algoritmos e prompts. Em breve, postar fotos suas do seu rosto na internet vai ser perigoso
perigoso, porque só com uma foto sua, as pessoas vão poder fazer o que quiser com a sua imagem, e o que ela fizer vai ser indistinguível da realidade. Espera, na verdade, isso já acontece. Eu dei uma exagerada agora pra exemplificar que não precisa de se preocupar tanto assim. O problema é real, o problema existe, só que ele não é tão grande quanto a gente tende a achar que ele é. Não é de hoje que algumas pessoas preferem robôs do que humanos pra socializar. Já existem influências digitais feitas com CGI, tipo a Leo Miquela, ou até feitas por IA, tipo a Mila Sofia, que até faz propaganda de capinha de celular. Imagens manipuladas de pessoas sempre existiram na internet. E se as pessoas quiserem realmente denegrir a sua imagem, elas vão fazer isso independente de inteligências artificiais ou não. O problema é que essas IAs generativas tornam esse tipo de ato mais fácil e, obviamente, as pessoas que fizerem um mau uso delas têm que ser punidas por esses atos, e é por isso que a gente precisa de regulamentação. Mas a gente tem que saber separar a ferramenta de quem tá usando ela. Quando alguém usa uma câmera para filmar atos ilícitos, como por exemplo, filmar alguém durante um ato sem consentimento, a gente pune a pessoa que filmou e não proíbe as pessoas de usarem câmeras, porque o problema não são as ferramentas que são usadas, e sim as pessoas que estão fazendo mau uso dessas ferramentas. O lance dos deepfakes está rolando desde 2018. Não só esses vídeos de humor que colocam figuras públicas em situações diversas, mas também na indústria de vídeos adultos, o que até gerou um debate lá para 2018, 2019, mas com o tempo as pessoas passaram a meio que não ligar mais para isso. Meio que esse problema foi superado. Deepfakes de celebridades continuam circulando e aparentemente não existe nenhum esforço para parar isso. Eu acho que as pessoas meio que deixaram isso de lado, porque quem produz esse tipo de conteúdo deixa claro que é uma coisa falsa, que aquela pessoa é criada por inteligência artificial, então que é um rosto modificado com deepfake. E até recentemente alguns artistas começaram a aderir a esse tipo de tecnologia, permitindo colocar o seu rosto em deepfakes de comerciais, esse tipo de coisa. E o Tom Hanks até fez um contrato, um negócio, sei lá, que vai permitir que as pessoas usem a imagem dele até depois dele morrer. A imagem, a voz dele, tudo. E eu acho isso uma coisa foda, tá ligado? As pessoas vão poder realmente ser imortais. Isso é uma escolha dele. Não é ninguém que vai fazer sem a permissão dele, não sei o que. Não, ele escolheu isso. Imagina isso, daqui a 100 anos a gente vai poder ver filmes com o Tom Hanks lá atuando, falando do mesmo jeito que a gente tem hoje. Isso é foda pra caralho, na minha opinião. E eu acho irônico toda essa relação de Hollywood com os deepfakes, que primeiro todo mundo se pronunciou contra, aí quando eles viram que os deepfakes poderiam ser usados na indústria como uma forma de melhorar o visual das coisas, eles começaram a usar, e agora o processo deu mais uma volta contrária e as pessoas estão querendo proibir o uso de inteligência artificial no cinema. Eu acho que não é estranho falar que a gente integrou o deepfake na nossa sociedade e já é usada como uma ferramenta. E por mais que algumas pessoas usem isso de maneira irresponsável e tenham um nicho voltado a fazer deepfakes de celebridades, ainda assim o deepfake existe e não é proibido, porque é uma ferramenta muito útil para outro tipo de coisa. Pode ser usada de maneira muito útil também, tanto para grande indústria quanto para produtores independentes como o Gaveta, que usa direto deepfake como uma maneira humorística nos vídeos dele, ou outros que também fazem isso. Eu acho que isso também vai acontecer com essas novas IA generativas que estão surgindo agora. No começo vai sim ter problemas graves e debates, mas conforme as coisas forem se estabilizando, vai ser só mais uma coisa que existe na nossa vida virtual. E essas IAs novas para geração de imagem, modificação de voz, as pessoas não são obrigadas a usar, e não é todo mundo que vai usar. Algumas vão usar de curiosidade, outras vão começar a explorar a própria criatividade, como é no meu caso. Eu comecei a usar um site chamado leonardo.ia para fazer artes conceituais dos personagens das minhas histórias. E conforme eu fui me aprofundando nesse tipo de IA, eu migrei do Leonardo pro Stable Diffusion para ter mais liberdade para fazer esses conceitos. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Esse é um bom exemplo de um uso criativo para essas ferramentas. Eu sempre tive vontade de criar representações visuais dos meus personagens, mas eu não tinha e nem tenho condições para pagar artistas para fazerem esse tipo de coisa. Então, quando eu encontrei uma ferramenta que me possibilitava fazer isso, é claro que eu fui atrás para aprender sobre. E antes que você diga que eu tô roubando a imagem desses atores, calma. Sim, eu tô usando a imagem de atores famosos porque são figuras públicas. E se eu fosse um artista de verdade, eu faria artes também baseado no rosto deles, porque é assim que eu imagino os personagens na minha cabeça. Eu acho que todo mundo faz isso quando você
você tá escrevendo um seu livro, uma história, você imagina os atores que estariam interpretando naquela história caso você tivesse condição de fazer um filme e contratar essas pessoas. E eu só fiz essas artes pra mim mesmo, como referências visuais, e nenhuma delas tá sendo colocada nos meus livros e eu não tô lucrando nada com isso. Essas IAs generativas são muito boas pra esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tô escrevendo meu próximo livro e como tema eu escolhi a terraformação e a colonização de Marte. E se tem uma coisa que eu sou péssimo em fazer é pensar em nomes de personagens, principalmente quando a história tem vários personagens de vários lugares do mundo. Então, para facilitar esse processo, eu peço pro ChatGPT me dar ideias de nomes de um determinado país e eu vou lá e escolho o que é que eu acho que combina mais com aquele personagem. Não só para sugestões de nomes ou design de personagens, mas também para visualização de cenários com a exata mesma forma que eu descrevo na história. Para escritores independentes como eu, esse tipo de ferramenta pode ser muito útil. Eu não sou o primeiro a fazer isso. O escritor brasileiro Ali Santos, o escritor de Último Ancestral, usa e incentiva o uso do Midjourney como essa espécie de ferramenta para visualização do mundo que você está construindo. E ele também usa essas artes que ele faz no Midjourney como um esboço inicial que ele leva para os artistas reais para fazerem, com base naquilo, as artes dos livros dele. Essas ferramentas são extremamente úteis nessas funções menores, mas elas não podem nem devem ser uma substituição completa do trabalho de um ser humano. Elas têm que ser um complemento para nós e não um substituto. Então os artistas estão certos em protestar contra a inteligência artificial, mas eu acredito que a gente não pode ter uma visão extremista e querer acabar de vez com ela. Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio em todas as áreas que elas forem aplicadas, principalmente nas áreas que demandam criatividade. Por exemplo, um roteirista não pode simplesmente pedir pro GPT criar um roteiro para ele. Se você é um artista digital e tá revoltado com a IA roubando a sua arte para usar como um modelo, dê o troco, roube delas também. Se você trabalha com fotografia e tem que remover detalhes indesejados da sua foto, a Adobe lançou há algum tempo atrás uma ferramenta muito boa para isso. Inclusive eu tenho usado muito nas minhas thumbs recentemente. Muitos falam sobre as IAs na dublagem. Até no vídeo do Castanhari no Podpah que eu citei no início, ele chega a falar que a profissão de dublador vai acabar. A dublagem ela está fadada a desaparecer. E eu realmente acredito que isso seja uma visão extremista e que isso não deve acontecer. Eu acho muito mais razoável o que o Gaveta e o Wendel Bezerra falaram nos vídeos deles quando eles falaram sobre esse assunto. A dublagem não é só a tradução que o artista tá falando, mas também é toda a adaptação e a localização que só a dublagem pode oferecer. Eles me disseram que se eu quisesse ser a Maria em West Side Story, eu tendo uma tendência a cantar fora de tom. Preciso fazer aulas de canto, disse que faria qualquer coisa pelo papel. Palavrão não. Então juntar as duas coisas, como por exemplo usar a voz do artista original em cima da dublagem feita por um dublador brasileiro, mantendo a voz original, mas trazendo toda a adaptação feita pelo dublador, pode ser a solução perfeita. Mesmo depois de tudo que ele contou, você vai se aproximar de mim? Mesmo depois de tudo que ele contou, você vai se aproximar de mim? Eu preciso me aproximar pra acabar com você na base da porrada. Eu preciso me aproximar pra acabar com você na base da porrada. Em resumo, a gente só não pode deixar que as grandes empresas se apoderem dessas ferramentas para substituir totalmente o trabalho de pessoas reais, porque se deixar, é isso que eles vão fazer. Agora a gente entra na parte polêmica desse vídeo. A minha opinião polêmica sobre inteligência artificial é que eu discordo que arte de inteligência artificial não é arte. Por um simples motivo. Eu já falei no meu vídeo anterior que arte é tudo aquilo que nos faz despertar sentimentos através de uma manifestação estética. Pode ser uma pintura, uma escultura, uma montagem feita no Photoshop, pode ser filmes, música, um desenho, um rabisco, pode ser qualquer coisa. Não importa o que ela seja e não importa quem fez ela. Tá vendo essa banana aqui, colada na parede com fita adesiva? Essa aqui é uma obra de arte que foi vendida por $120 mil, com certificado e tudo mais. Você ficou revoltado? Parabéns, você acabou de sentir alguma coisa provando que sim, essa porra é arte, por mais absurdo que pareça. E olhe para essa bela paisagem. Sabe quem pintou? Ele mesmo, o cara do bigodinho. E ainda assim continua sendo arte. Então se eu vivo num mundo onde essa porra aqui é arte, então isso aqui também é. O diferencial é que isso aqui é arte humana. Isso aqui é arte de inteligência artificial. Eu acho que essa é a separação que deve ter. A arte de inteligência artificial não vai substituir o ser humano, porque não
não é arte humana. Só arte humana é arte humana. Eu não defendo a arte de inteligência artificial como arte humana, igual esse cara que tentou fazer e só se humilhou no processo. Eu defendo a arte de inteligência artificial como arte feita por inteligência artificial. É uma nova forma de arte que tá surgindo. E pela primeira vez na história da humanidade a gente tá vendo uma arte que não é feita por seres humanos. Tirando, é claro, os registros pré-históricos de artes feitas por outras espécies humanas e tirando também aqueles animais que conseguem pintar porque foram condicionados a isso. Já existem leis que dizem que você não pode reivindicar a arte que é feita por inteligência artificial como sua, porque realmente não é sua. Quem fez foi o programa e não você. Mas é como eu tô falando, a IA é uma ferramenta e sem você ela também não produz nada sozinha. Não é o Stable Diffusion que liga meu PC, não é ele que coloca minha senha, não é ele que abre a si mesmo, não é ele que escreve os próprios prompts, eu que faço isso. Mas ainda assim, eu não sou o artista, é como se eu fosse um cliente. Eu peço pro Stable Diffusion fazer o que eu quero, de vez em quando eu faço algumas modificações no Photoshop pra ficar do jeito que eu quero, e eu não sou um artista. Artistas de verdade têm muito mais trabalho e muito mais técnica pra fazer o que eles fazem, mas ainda assim é inegável que eu sou parte essencial daquele processo. Mas como eu disse, a gente tem que alcançar o equilíbrio, é esse o equilíbrio que eu encontrei. Não sou eu que tô fazendo a arte, e sem o Stable Diffusion eu também não faria essa arte, mas sem mim o Stable Diffusion também não faria aquela arte. Não é só que aquela arte é feita pelo Stable Diffusion, ela é feita com o Stable Diffusion. Só um momento aqui. Nesse vídeo eu não toquei no assunto das questões antiéticas que as empresas usaram para criar essas IAs generativas, porque esse não era o foco desse meu vídeo aqui. Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo a você o vídeo do Rainan Fernandes que eu encontrei enquanto eu editava esse vídeo. A capa do meu primeiro livro foi feita por mim utilizando o Photoshop. A segunda também foi feita utilizando o Photoshop, só que o plano de fundo, que é um eclipse, eu tirei um print de um simulador de espaço. E a próxima capa do meu livro eu tô decidido que vai ser criada com Stable Diffusion. Ah, mas você devia contratar um artista de verdade pra fazer, ou pelo menos usar um esboço pra criar uma arte original. Beleza, no dia que eu começar a escrever como um trabalho e não como um hobby, aí sim eu vou começar a contratar um artista de verdade pra fazer minhas artes. Ah, mas você tá fazendo eles perderem uma oportunidade agora. Velho, mesmo que eu não usasse a inteligência artificial, eu ia fazer por conta própria do mesmo jeito, e eu não ia contratar um artista de verdade, então não tô tirando o emprego de ninguém. O que você tá vendo agora é uma time-lapse de como eu crio o avatar desse canal aqui, que é o David Martins, do Cyberpunk Edge Runners, nesse estilo mais realista. E eu só faço isso pra ter um pouquinho mais de originalidade. Eu poderia usar a foto original do anime como muitos outros fazem, só que se eu consigo fazer isso no Stable Diffusion e não tem nenhuma regra que me impeça de fazer isso, e eu não tô tirando o emprego de ninguém pra fazer isso, por que não? Ah, e a capa também foi feita com inteligência artificial, só que nesse caso foi no Leonardo, usando como base esse bagulho estranho aqui que eu fiz pra ter um guia, porque eu queria um cenário cyberpunk que ia sendo engolido por uma floresta, e depois eu só usei o Stable Diffusion pra fazer o upscaling, pra aumentar a imagem. E é por isso que eu acho que as IAs não devem ser erradicadas. Elas tornam realmente algumas coisas mais democráticas pra pessoas que não têm condições e pra produtores independentes em geral. Além, é claro, de proporcionar algumas coisas engraçadas e curiosas, como o baque realista, o seu Madruga no Mad Max, o Pica-Pau cantando Charlie Brown, o Chorão cantando Racionais, fé em Deus que ele é justo, vê irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, luta. Ou o canal de daily vlog da protagonista de um dos seus jogos favoritos. E pro vídeo de hoje eu pensei em trocar uma ideia aí com o pessoal aqui de Nairi City pra ver que eles têm pra falar, pra conversar, pra tocar um lero. As IAs estão aqui, elas vieram pra ficar, pra complementar nossas vidas. E você que tá com medo dos robôs, o problema de verdade são as pessoas que fazem um mau uso dessas IAs, principalmente as empresas que vão querer substituir as pessoas, e é contra isso que a gente tem que se manifestar, e não contra as IAs em si. Como eu disse, vai sim existir problemas, mas isso vai passar, a gente vai superar, assim como a gente já superou tantas outras coisas. Pedrinho, relaxa, o mundo não vai acabar.